E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zucionaro para mais um vídeo e hoje vamos continuar as nossas teorias. E é importante eu comentar desde já, porque toda vez que eu começo a fazer esses vídeos de teoria, novas pessoas chegam no canal, eu não tô tentando acertar, eu tô tentando jogar o máximo de teorias possíveis pra gente poder brincar, conversar, raciocinar. Errar é normal, eu na maioria das vezes só errei, tá bom? Eu acerto muita pouquinha coisa durante todas essas grandes teorias que a gente acertou muita coisa sobre o Enigma do Medo, mas algumas coisas saíram um pouco do controle ali na nossa percepção do que poderia ter na temporada, mas eu gosto de fazer isso, eu acho legal, e eu já tenho mais de 30 vídeos só dessa spin-off que a gente fez com o passar do tempo, desde quando a gente tinha uma única capa vermelha simbolizando essa temporada. Teve gente que encantou Kerberos, teve gente que encontrou o diabo, teve gente que encontrou raio, teve gente que encontrou um negócio invertido, e então tá tudo bem a gente teorizar. Então, hoje eu vim falar aqui sobre principalmente esses nomes. Quem é o Corvo? Quem é Andorinha? Ou se é que alguém é Andorinha? E quem é o Arpia? Da nova carta para a próxima temporada, a próxima spin-off, que será a Hexatomb. E uma coisa que eu já vi muita gente comentando, né? Então vou colocar algumas pessoas aqui que eu vi nos meus vídeos falando, é que isso poderia ser uma espécie de um codinome, tá bom? Então o Pangrama foi um dos primeiros que falou algo do tipo pra mim, que ele poderia ser um codinome. Então, o Corvo é um codinome para uma pessoa, não necessariamente um monstro ou coisas do tipo. O Arpia também é outra pessoa. E a galera tentou interpretar o que poderia ser. Eu vi as pessoas falando, tipo, o Arpia pode se chamar Águia Imperial. Outra pessoa já trouxe aqui falando que Arpia poderia significar caçador de gente e mutilador noturno poderia ser a coruja. Eu não encontrei muito desses significados pesquisando na internet, mas só indo um geralzão pra vocês, Arpia, creio que a maioria das pessoas não conhecem tão bem a fundo, mas é uma criatura que aqui no Brasil, eu acho que ela só tem no Brasil, não tenho certeza absoluta, mas é uma criatura bem interessantezinho, é um pássaro grandaço, dizem que ele consegue assim atacar e machucar realmente o humano, talvez não matar, porque é um pássaro, os ossos dele são frágeis, então talvez seja fácil de quebrar um bicho desse na porrada, não sei, mas o que importa é que é uma criatura que também tem um nome relacionado à mitologia. A Arpia seria aquela pessoa que é metade mulher, metade pássaro. Então a gente poderia fazer uma associação mais a fundo para visualizar isso, além da citação, é claro, do corvo. E já já eu falo sobre a coruja, tá bom? Mas o corvo é um pássaro, mais uma vez, e ele tem aqui nessa imagem. Nós temos penas de corvo, nós temos penas ali de outras criaturas. Eu não consigo realmente, eu não sou um mestre das penas para dizer o que é pena de pato, o que é pena de pavão, não sei dizer, mas tem umas penas dessa imagem. Tem pessoas falando que existem 6 tipos de pena diferente, tem pessoas falando que tem 6 penas nesse negócio, mas se a gente olhar na gaiola do corvo aqui teria muito mais. Independente disso, a gente quer saber o que essa carta quer dizer. Se a gente mudar essa palavra, o corvo e o arpia, por um nome de uma pessoa, a gente consegue entender que realmente isso se trata de um codinome. Porque se a carta dissesse o seguinte: o dia está chegando, Alex diz ter encontrado registros que datam desde antes da época colonial. A gente consegue associar bem. Andorinha é uma forma de dizer por conta desses codinomes. Então, quando fala o seguinte, né? Peraí, aqui. Uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. É um ditado popular de falar que uma pessoa sozinha não consegue fazer nada. Ou seja, nesta assinatura de nome que eu coloquei aqui de Alex, Alex sozinho não faz nada. O Alex sozinho não vai conseguir tudo. Porém, no caso ele fala assim, com o Arpia, que poderia ser com o Caio, acho que temos alguma chance. Temos que ter esperança, mesmo que nosso sangue queime de antecipação. Ou seja, as duas palavras realmente se encaixam com um codinome. O Pangrama já pensou numa possibilidade de o Arpia estar sendo dito como o sino, mas eu acho que não, porque seria mais ou menos tipo... Vamos tentar, nossa tentativa aqui. Mas com o sino, acho que temos alguma chance. Então eles têm o sino, mas aí não faz tanto sentido na palavra de que uma andorinha só não faz verão. Então uma pessoa só não consegue o seu objetivo. Então seria mais fácil a gente associar que são duas pessoas, o arpia e o corvo.
E uma coisa que as pessoas muito comentaram é que, se eu não me engano, nessa imagem aqui dos 6 sacrifícios, o Guto Barbosa, que foi um dos jogadores lá em Natal Macabro, comentou com uma coruja. E foi meio aleatório esse comentário dele da coruja, no meio das citações de que a gente tá tratando de falar de sangue, coisa do tipo. Se ele tivesse botado uma gotinha de sangue, um olho, não acho que a gente teria como teorizar muito. Mas a coruja em específico, lógico, pode significar estou de olho, apenas isso, não precisamos ir tão a fundo, mas por conta das citações a pássaros que a gente teve nas outras imagens, as pessoas estão associando de que ele está dizendo que ou essa pessoa na imagem é o coruja ou ele é o coruja. Então a gente teria o corvo, o coruja e também o arpia, e poderia ter mais pessoas. Vi gente também indicando que isso poderia ser os killers, tá bom? Mas eu acho meio furada porque a gente não tem muita base pra colocar codinome nos killers, porque nenhum deles se colocava codinome nas conversas pessoais que eles falavam um com o outro. Então a gente teve uma carta do Aguiar para o grandão, que eu esqueci o nome, e quando eles tiveram essa conversa, ele em nenhum momento durante esse diálogo ele deixa evidente de que algum deles tem alguma espécie de codinome. Então, possivelmente, eles não se tratam dessas pessoas, tá bom? Por mais que muita gente tenha colocado aqui o Jai como corvo, vi gente falando que o Jai poderia ser o corvo, que aquele cara poderia ser o coruja, o sorridente e tudo mais, o carinha do sorriso na sua máscara, mas não temos muita base para poder falar disso não. Não que tenha problema, você pode teorizar sem base nenhuma. Não temos, não fazemos essa distinção aqui. A gente pode deixar você teorizar à vontade bastante. Mas talvez se trate de pessoas, obviamente, que na verdade se trata disso. Esses são codinomes de pessoas do passado. Não tem como a gente associar pessoas do século XXI com esses codinomes, porque essa imagem se trata de um tempo passado, que já podemos perceber pelo tinteiro, pelo próprio pergaminho onde isso foi escrito, então já podemos associar isso de cara a algo que aconteceu há muito tempo atrás. Então, eles serem essas pessoas, eles serem esses codinomes, já não faz mais sentido. Talvez um antepassado que usou essas máscaras usassem esses codinomes. Então, talvez o mutilador noturno, a pessoa antiga que usava essa máscara, se chama de Oarpia, por exemplo. É uma possibilidade. Outras associações que eu quero já passar logo por cima para vocês é que esta carta poderia estar associada ao Raziel. Para quem não conhece o Raziel, é um personagem que ele não sabemos a história dele, mas sabemos que ele é um ser que aparece no Sobrevivendo ao Horror, que foi o primeiro suplemento do Ordem Paranormal. E ele apenas aparece como o Vampiro de Sangue. Ele é citado apenas assim, seu nome Raziel e o Vampiro de Sangue. E o Celpt, na época que estava lançando ali o Sobrevivendo ao Horror, ele falou que Raziel era um personagem que ele estava escrevendo muito sobre ele. Ele estava escrevendo muito sobre esse tal Raziel. Pelo menos as nossas associações na época indicaram a isso. Eu não vou bater cravado, porque já faz tanto tempo que a cabeça esquece, né? Já faz mais de um ano que isso tá acontecendo, né, gente? 3 anos desde a temporada anunciada. Mas as pessoas estão vendo um RA escrito na madeira, ok? Então as pessoas vêm aqui, façam o zoom por si próprios, tá bom, gente? Tipo, eu consigo também ver o RA aí, por mais que o R às vezes parece um B, mas RA poderia ser de Raziel, e ele tem unhas grandes, ele poderia ter marcado, já que não tem uma faca nesse cenário, nesse local, nessa fotografia que a gente tem, né, nessa ilustração. A gente não tem uma faca, mas ele poderia ter marcado por suas grandes unhas. E ele tem uma vestimenta que já traz uma ideia de passado, ele tem uma roupa mais antiga. Por mais que ela pareça ser bem mais antiga do que a carta. Falei no vídeo passado, mas não vou entrar muito a fundo nesse daqui, que essa carta deve ser do século XIX, aproximadamente, ok?
Então, não me parece, ok? Não sou um grande estilista, não sou um conhecedor dessa área de história sobre vestimentas, mas me parece, olhando por cima, ok? Apenas com dados empíricos, que essa roupa é mais antiga do que o século XIX. Então, não sei muito bem dizer se a gente poderia cravar nessa questão de que o Raziel escreveu essa carta, tá bom? Então, só passando por cima essas possibilidades. Vi gente também associando essa carta aos Moretti, né? Os Morettis faz um pouco de sentido, para quem não lembra, isso aqui apareceu em segredo na ilha, e os Morettis, eles participaram de uma antiga ordem chamada Ordem dos Caçadores, se eu não estou bem enganado, e tem esta carta que aparece lá na temporada. Então existia uma ordem, uma espécie de Ordo Realitas, que combatia as criaturas e chamava a Ordem dos Caçadores. Porém, existem duas coisinhas que tortuam essa ideia. Primeiro, porque o Moretti ele chega ao Brasil e à ilha por volta do começo da Era da Colonização, então 1500 e pouco por aí. E esta carta que a gente está aprofundando refere-se à época da colonização como algo passado. Então, o Moretti, pelo menos o Moretti, ele chegou muito antes daquela carta que a gente viu ser produzida, né? Essa nova carta que foi lançada a ser produzida foi bastante tempo antes. Então, poderiam ser sucessores do Moretti, sucessores não de sangue dele, tá? Mas sucessores da Ordem. Então, outras pessoas da Ordem dos Caçadores podem ter continuado suas expedições, suas procuras e ter associado a essa temporada. Seria melhor até do que o Selbit ter que criar mais um grupo. Imagina, o Selbit, não, mais um grupo. Vou criar uma nova ordem, um grupo de pessoas que estavam buscando alguma coisa. Uma coisa que a gente pode cogitar também é que quem escreveu isso é o culto ao diabo, né? A gente tem essa teoria também, em um dos meus vídeos falei sobre, quando lançou a logo da temporada, que tem uma igreja com o símbolo do sangue. Então a gente poderia trazer que isso foi escrito pela a igreja do culto do sangue muito antiga. Então há uma possibilidade também. Mas o Moretti em si, o Moretti não tem como o Ângelo Moretti, pelo menos, né? O que já foi um dia o líder, se eu não me engano, da Ordem dos Caçadores. Prosseguindo nas nossas teorias, mas agora terminando aqui, o Roma, ele viu uma coisa interessante. Eu tô vendo muita gente zoar com isso, mas também tem gente levando a sério. Então cabe a vocês acharem o que é melhor. Eu acho que tem um pouco de, digamos assim, de base no que ele tá trazendo, por causa do texto dessa carta. Mas ele, em resumo, não sei se foi exatamente ele que fez, mas foi ele que eu vi postando, fez aqui este contorno na escrita que está na carta e percebeu-se que ela aparece por cima, em alguns aspectos, com um elefante. E associar um elefante é logo associar ao Rio Grande do Norte, que muita gente fala que parece um elefante. Ele tem uma tromba e tudo mais do tipo. Por mais que algumas coisas, tipo essa parte aqui, poderia ser reta e pareceria mais ainda com um elefante, e não é algo que machucaria muito a carta se eles tivessem mudado um pouco essa questão. Ficaria até mais parecido ainda com o Rio Grande do Norte. Mas eu digo que ele tem uma base por causa do final dessa carta. Imagina que isso é quase como um micro RG pra gente, né? Pra quem não sabe, RG é tipo um enigma que as pessoas da comunidade podem fazer conforme vão recebendo pistas. Quando ele termina aqui falando, o tributo vai ser tortuoso, mas nem tudo é tão fácil quanto traçar um mapa. E aí a gente traça uma linha, encontra uma espécie de mapa que lembra ali o elefante, e todo mundo tá dizendo, todo mundo não, tá? Mas algumas pessoas estão dizendo que essa temporada pode ser no Nordeste, porque o Selbit confirmou que essa temporada, uma boa parte dela será em outra região, ou seja, Norte ou Nordeste, porque eu acho que todas as outras regiões a gente já teve no Ordem. Eu acho que já tivemos as outras regiões. Me comentem aí embaixo onde que apareceu as outras regiões e se a gente está certo. Só falta o Norte e o Nordeste, tá bom? Então, as pessoas estão teorizando, muita gente veio comentar também no vídeo que seria interessante a época do cangaço, a época de Lampião, seria legal também. Nesse caso, ela também se encaixa bem, por causa que é o começo do século XX, né? Então a gente poderia também trazer um pouco
dele, não necessariamente precisa ser o Lampião, mas a gente pode falar sobre o cangaço, sobre outras pessoas do cangaço. Eu tinha um bisavô que era cangaceiro, tá? Veio fugido, fez coisas erradas no mundo e veio fugido pra cidade. Então, tipo, seria legal. Eu gostaria de talvez ver o cangaço ali, mas eu acho que não tivemos uma grande associação a isso por enquanto, tá bom? Essa carta aqui, se tivesse aquela pistola característica mais antiga colocada aqui, a gente poderia levar mais a fundo nessa ideia. Mas é isso, essa foram um pouquinho das teorias de vocês e da comunidade que eu fui encontrando conforme fui olhando mais depois de ter sido anunciada. Hoje, se tudo der certo, a gente vai ter uma live especial ou fazendo uma tier list das temporadas de Ordem Paranormal pra gente avaliar antes de chegar a Hexatomb e já pensar onde estará a Hexatomb dentro de uma tier list, que a gente pode fazer também para cada episódio futuramente, durante a semana. Meu plano é que toda vez que a gente tem um episódio, na terça eu faça uma live comentando o episódio com vocês e já ranqueando ela dentro de uma tier list, né? Ah, esse episódio eu acho que tá valendo tanto na tier list. Fica mais fácil para vocês acompanharem, porque com o passar dos episódios eu vou sempre colocar na mesma lista, então vocês vão ver. Então me apoiem, cheguem aí terça-feira, hoje na verdade que tá sendo lançado esse vídeo, e participem da live. Se tudo der certo, a gente tem uma tier list ou a gente comenta sobre teorias de vocês gerais, abre o Twitter e vai rodando e vendo o que a galera tá falando. Eu vou vendo mais pessoalmente a opinião de vocês. Então ficamos por aqui no vídeo de hoje. Falou, pessoal, fui, não se esqueçam da live.